Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Meu amigo João Victor, ele não vai ter uma participação direta na oratória do vídeo. Então, no caso, vai ser só minha narração, minha voz. Ele vai estar responsável pela edição. O trabalho é feito por Leandro Berg e João Victor. Enfim, eu vim aqui para falar sobre 3 tópicos um tanto quanto interessantes e dizer seus significados, o que foram. E estes 3 tópicos em questão são Primeiro Reinado, Voto Censitário e Poder Moderador. Então, bora lá, galera. O que foi o Poder Moderador? O Poder Moderador era um poder constituinte... Bosta, não sei falar isso. Mas era um poder constituinte do Império Brasileiro, que existiu entre 1824 e 1899. E eu sei que já podia ser quase considerado uma regra aqui dos trabalhos não falar sobre datas ou se preocupar sobre elas. Mas hoje eu tô abrindo uma exceção porque eu tô com uma participação do meu amigo João Victor, né? Então vou dar uma citada nas datas em alguns tópicos. E o Poder Moderador teve como objetivo garantir a estabilidade com os outros 3 poderes, que era Judiciário, Executivo, Legislativo. E ele tinha que intervir em casos de conflitos entre os 3. E esse 4º poder era chamado de monarca, o rei, Dom Pedro I. Inclusive, foi aplicado na época do Dom Pedro I. Isso, Dom Pedro I foi aplicado nessa época. E também pegou um pouco do Dom Pedro II, que era o monarca quem recebia este poder de forma limitada pela Constituição, pelo Parlamento ou pelo Conselho de Ministros. E o Poder Moderador ainda é dito ser aplicado hoje. Tem até uma notícia do STF falando sobre o militarismo poder ser o 4º poder, poder intervir no caso de conflito entre os outros 3. Só que aí é mais uma falatória para querer burlar lei e essas coisas. E outra coisa é que na prática o poder moderador ele não funciona muito bem porque é basicamente um absolutismo disfarçado. O absolutismo é uma ferramenta usada para manter o absolutismo do rei, por causa que, né? A Constituição vai sempre concordar com o que ele fala, e aí vai sempre ter intervenção e por aí vai. Mas agora que você pegou a ideia do que era para ser o poder moderador, a gente pode ir para o 2º tópico. E rufem os tambores. O que foi o primeiro reinado? O primeiro reinado, em 1822 a 1831, marcou o início do Império Brasileiro, com Dom Pedro I como imperador. Este período foi inaugurado pela independência do Brasil. Independência do Brasil a Portugal, porque o Brasil era colônia de Portugal, para quem não sabe. E um evento chave desta época foi a criação da Constituição Brasileira em 1824. E o primeiro reinado teve o ponto de partida dele com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, que foi com o rei Dom João VI fugindo de Napoleão. E ele veio para o Brasil, transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro. E graças a isso teve uma série de revolução no Brasil. Começou a prosperar, abriu os comércios, parou de comercializar só com Portugal, comercializou com outros países e por aí foi. Melhorando bastante o Brasil, sabe? E aí o Brasil deixou de ser só uma colônia. Virou uma parte do Reino de Portugal. E assim, o ânimo brasileiro estava até que sob controle até 1820, sabe? Aí foi nesse ano que eclodiu a Revolução Liberal do Porto em Portugal. Que é uma frase até que engraçada, né? Porto de Portugal. Enfim, a revolução foi realizada pelos burgueses portugueses, que queriam que Dom João voltasse pro Brasil. Só que aí os brasileiros, vendo que isso era basicamente tornar eles de volta uma colônia, falou, não, a gente vai buscar a independência e vamos se separar de Portugal. E foi justamente o que aconteceu. Só que consideraram o filho de Dom João VI o mais apto a liderar esse processo. E esse era justamente Dom Pedro I, que se tornou imperador depois disso. Mas enfim, foi no dia 7 de setembro de 1822 que tivemos a declaração de independência do Brasil.
que aconteceu junto do Grito do Ipiranga, onde o regente declarou a independência do Brasil, e então Pedro foi coroado e o Brasil se tornou um império, com Pedro sendo coroado Dom Pedro I. E... parece até que a gente está quase lá, né? Podemos finalmente para o terceiro tópico, que é o último, e lá vamos nós. O que é o voto censitário? O voto censitário surgiu no fim do antigo regime, com revoltas liberais que tomavam o continente europeu e americano, inspirados pelos ideais humanistas e liberais. A burguesia começou a reivindicar mais participação política, através de eleições de seus representantes, e por aí vai. E agora que falamos sobre a origem do voto censitário, a gente pode falar o que ele era. Que voto censitário é nada mais que o direito ao voto dado a um grupo seletivo de pessoas baseados em quesitos econômicos. E isso aplicado no Brasil, somente homens com mais de 25 anos, com uma renda anual de R$100 mil, podiam votar em senadores e deputados. E para você ser um candidato a eleições maiores, você tinha que ter uma renda maior que R$200 mil. Para você se candidatar a deputado e senador, tu tinha que ter uma renda de R$400 mil. Então era uma parcela bem pequena, sabe? E além disso, dos R$400 mil, tu tinha que ser brasileiro e católico. Então era bem ruinzinho assim. Era bem limitado as pessoas que podiam se eleger, se candidatar. Já era bem limitado quem podia sequer votar. E o voto censitário... O voto censitário foi abolido anos depois pela Constituição do Brasil, pela primeira Constituição do Brasil Republicano, permitindo somente que, se não me engano, era homens alfabetizados e brasileiros pudessem votar. A população naquela época era composta por mulheres analfabetas, então ainda não era muito bom, não era todo mundo que podia votar. Mas enfim, estamos chegando ao fim do vídeo. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. E é isso, muito obrigado. Tamo aí, até o próximo trabalho. Valeu, fui. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds.